vamos colocar então agora simetrias não abelianas e, na verdade, simetrias. Você ia falar do ADT aqui. Bom, deixa eu falar lá. Perdão. Então, tchau, pode começar. Desculpa. Então, segundo o pessoal pediu aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Então, nós introduzimos, né, essa chamada coordenada de gauge. Seria campo de gauge, não é campo de gauge. Então, essa coordenada de gauge. E essa coordenada de gauge, nós vimos que se nós introduzíssemos para ela um termo cinético, esse termo cinético quebraria, né, então, quebra a simetria de gauge local. Então, nós conseguimos manter a simetria de gauge, quebra a simetria de gauge, né, do lagrangiano L2. Então, a gente preferiu deixar ela como coordenada auxiliar e trabalhar com esse lagrangiano aqui efetivo só em termos das coordenadas do oscilador. Agora, esse campo é único. A única possibilidade que eu tenho, né, de gerar um termo cinético para ele é através desse termo aqui, a ponta. Né? Depois nós vamos ver que quando a gente introduzir teorias de campo, no caso dos campos, a gente vai poder introduzir termo cinético do termo campo de gauge. Quer dizer, para a coordenada de gauge, porque a gente vai ter mais derivadas à disposição. No caso da teoria de campo, nós não temos só derivada temporal à disposição. Aqui nós temos coordenadas que só dependem do tempo. Então, a única derivada que a gente tem à disposição é a derivada temporal. Mas no caso de uma teoria de campo, meu campo depende de t e depende das coordenadas. Então, eu posso tirar derivadas parciais em relação ao tempo e derivadas parciais em relação às coordenadas. Então, isso aqui vai me ajudar na teoria de campos a poder formular termos cinéticos, porque eu não consigo fazer os sistemas mecânicos, né? Então, a gente tem problema com o termo cinético. Então, essa é a dificuldade que nós temos quando a gente fala de teorias de Young-Mills, né, ou teorias de gauge em geral, em sistemas mecânicos, porque a gente não pode dar propagação, não pode dar termo cinético para a coordenada, que é a coordenada que faz o papel do campo de gauge. Então, ela é uma coordenada auxiliar, quer dizer, a de T fica sendo uma coordenada auxiliar. E essa coordenada auxiliar, ela nos leva, né? Ela eliminada essa coordenada auxiliar, né? Quer dizer, ela é uma coordenada auxiliar. Essa é a primeira propriedade. E eliminada, que pode sempre acontecer, nos leva, nos conduz a uma descrição efetiva. Então a gente vai ver. Então o que seria interessante vocês também verem, que como tarefa também, a segunda tarefa que eu posso deixar aqui é a seguinte: depois que a gente eliminou o campo A, a coordenada A, e ganhou o lagrangiano efetivo, mostrar que o lagrangiano efetivo é invariante local. Tá? Então verificar que o lagrangiano efetivo é invariante local. Tá? Então essa é a questão. Então, vamos dizer assim, a essência, né, da discussão que a gente está levando é justamente essa, é que é importante manter a simetria. Então, para manter a simetria, eu necessariamente introduzo novas interações. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tira das simetrias de gauge, das simetrias ditas locais, é a introdução de interações. Eu tinha sempre introduzido duas coordenadas, Sim. A e B. Certo. Eu não poderia fazer um pouco, uma ponta. Se você introduzir, se você tivesse, por exemplo, mais coordenadas, vamos ver o que você está falando aí. Quer dizer, o que você está querendo colocar é o seguinte: quando nós tínhamos a derivada na coordenada, né, nós transformamos essa coordenada aqui, né, essa derivada aqui, nessa chamada derivada covariante. Vou mostrar como é que nós fizemos. Então, nós introduzimos definimos isso aqui como sendo a derivada desse dt mais i.
foi isso que nós fizemos. E o nosso campo se transformando dessa maneira. Então, a nossa coordenada de gate, né? Ela varia dessa forma. Então, com essa transformação aqui e essa definição aqui, a gente consegue construir a nossa O que o Dória está propondo, falando, é o seguinte: imagine que nós tivéssemos introduzido duas coordenadas dessa categoria. Então, vamos dizer assim, se eu tivesse definido a minha derivada covariante desse modo assim, dz de t mais i a de t z mais um i b de t z. E nós dissessemos o seguinte: a transformada do A é a de t mais um meio de θ ponto, e o B' seria o B mais um meio de θ ponto. Então, o A se transformava com θ ponto, como nós já vimos na aula anterior, o B com o outro meio de θ ponto. Então, a transformação do A em B daria o θ ponto, que vai cancelar o menos θ ponto que vem daqui. Então, isso aqui poderia ser uma boa derivada covariante, e aí eu poderia definir um campo, uma coordenada A de t menos B de t, chamar isso de C de t, e essa coordenada aqui, se eu definisse essa coordenada, então essa coordenada é invariante, C' de t é igual a C de t, porque se eu fizer a transformação desse e desse, subtrair, esses termos vão se cancelar, então eu tenho duas coordenadas independentes se transformando da mesma maneira. Só que eu introduzi essas duas coordenadas extras. Aí eu daria um termo simétrico desse tipo, algo de um meio de alfa, ser ponto ao quadrado. Então, de qualquer maneira, o que a gente pode observar, tem uma coisa que não é muito legal aqui, que é o seguinte: eu introduzo isso aqui e então, eu posso definir, na verdade, isso aqui, a derivada covariante. Quem aparece na derivada covariante é a coordenada A mais B. E quem aparece no termo cinético é a coordenada C, que é A menos B. Então você consegue introduzir, na verdade, então você pode definir dois campos. A mais B seria uma coordenada D, vamos chamar de outro dedo, porque D já é a derivada grande, vamos chamar de um campo que, vou chamar de X mesmo, X maiúsculo. E, não tem X, confundo a coordenada, vamos chamar de e a coordenada A menos B eu chamei de C. Então, na verdade, a coordenada que está aparecendo na derivada covariante não é a coordenada física que ganhou propagação a partir da introdução, ganhou momento a partir da propagação desse termo. Eu acho que isso ainda não resolve a questão. Você continua com uma coordenada auxiliar no problema, que aí a coordenada que vai ser acoplada. Tem uma coordenada que. Você tem uma coordenada que se propaga. Mas a coordenada que se acopla com a coordenada do oscilador, essa é a coordenada não dinâmica. Não, você teria, mas você. Não, tudo bem. Acho que você apenas acrescenta ao problema anterior. Sim, sim. Entendeu? Mas você. Que a grande pergunta que tem, e essa é a questão, assim, a simetria, né? O teu foco é simetria. Então, daí, já que você pegou uma simetria, vamos dizer, aí no caso, vamos dizer, a simetria da lei de Pitágoras, né? E daí você, a lei de Pitágoras, bom, tem uma simetria aqui, né? Acha, né? A lei de Pitágoras. Sim. Daí, não, agora eu posso criar mais espaço e posso dar dinâmica para esse espaço, através dessa simetria. Para mim, acho que seriam duas conclusões notáveis dentro da notabilidade da lei de Pitágoras. Que a lei de Pitágoras não vê a simetria. Diz assim. E a física moderna diz não. A isonomia, né? A lei de Pitágoras, né? Então, a isometria terminar uma simetria. Diz assim. E daí, essa é o que a gente aprende, que o Pitágoras aprendeu. E daí, diz, porra, eu consigo criar mais espaço e dar dinâmica para esse espaço. Não sei se eu entendo que isso são duas coisas notáveis. Não, sem dúvida. Isso é notável. A única coisa, a minha, quer dizer, eu não estou indo a fundo, né? Mas a minha, assim, vamos dizer assim, não é objeção, mas assim, a minha reflexão à primeira vista seria que introduzir duas coordenadas faz sentido.
Você bota duas coordenadas. Só que, quando você introduz duas coordenadas, isso é equivalente a dizer que você tem você pode redefinir essas duas coordenadas através de duas outras coordenadas, que são a soma e a diferença. Então, você pode substituir essas duas coordenadas por aquelas duas coordenadas que eu chamei de Q e de C. Essa coordenada se propaga. Essa coordenada é a que se acopla com a coordenada Z da derivada covariante. A derivada covariante ficou IA de T, Z, mais IB de T, Z. Então, a soma das duas coordenadas, a coordenada aqui, se acopla com a coordenada do oscilador. Mas a coordenada C é a coordenada que se propaga. Então, fica ainda o vácuo da coordenada que se acopla. Ela não tem dinâmica. Isso foi... Fica uma coordenada sem dinâmica. Agora, que você pode elaborar esse problema dessa forma, pode. O que isso vai dar é outra coisa. Mas eu estou dizendo que não resolve o problema de dar dinâmica a todos os graus de liberdade novos que você introduziu. Isso eu estou querendo dizer. Mas eu só quero entender. O encanto da felicidade, o que é? Você criou interação a partir da simetria. Sim. E você criou também a evolução temporal a partir da simetria. Não, sem dúvida, eu posso introduzir. Então você teve essas duas possibilidades. Sim, sim. Vamos colocar agora o caso do abeliano. Então vamos trabalhar agora, né? Uma simetria não abeliana, que é uma simetria. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar uma formulação de Yang-Mills, né? Formulação a la Yang-Mills. Simetria não abeliana. Muito bem. Vamos lá, então. Bom, então nós temos visto o seguinte: o caso do modelinho simples que nós pegamos foi um oscilador harmônico bidimensional. Né? Não harmônico, né? Um oscilador bidimensional isotrópico. Não precisava ser harmônico, bastava que ele fosse um oscilador, mesmo que ele tivesse termo não harmônico, não teria, bastava que ele fosse um oscilador bidimensional. Vamos fazer o seguinte, vamos introduzir agora a seguinte situação. Vamos dizer que eu tenho uma coisa genérica. Eu tenho um conjunto de coordenadas generalizadas QI. Essas coordenadas generalizadas, então, por que então a gente tem que trabalhar com simetria? A simetria é a transformação de algum invariante. Nós estamos elegendo aqui como invariante ou a ação ou o lagrangiano. Né? Introduzimos, né? Vimos que pelo teorema de Nether a gente ganha uma grandeza conservada por invariância do lagrangiano ou por invariância da ação. Se o lagrangiano não for invariante, mas for uma derivada temporal, a gente incorpora essa derivada temporal e redefine uma nova grandeza conservada, que é a expressão da simetria da ação e não do lagrangiano. Em outros casos, a gente tem direto o lagrangiano invariante e o teorema de Nether funcionando para a invariância do lagrangiano. Agora vamos dizer que a gente tem o seguinte: um conjunto de coordenadas generalizadas QI. E vamos formular o nosso lagrangiano aqui. Tem um tipo simétrico, então meio, Chang, QI ponto, QI ponto. E, por exemplo, o termo aqui seria menos meio. Então, tipo um oscilador. Poderia também ser de novo um oscilador. Não necessariamente harmônico, anarmônico também, mas alguma coisa desse tipo, porque é aquele que nós tínhamos colocado. Então vamos pegar um protótipo. Então tá. Temos esse oscilador aqui. E, bom, essas coordenadas I aqui variam de 1 até N. Coordenadas reais que variam de 1 até N. Então eu tenho
desses n graus de liberdade. Mas não. Só que uma diferença no raciocínio, mas esse termo que você colocou um cara, está de ordem que é a quarta, né? Seria Ah, não é quadrado. Tudo errado. Está tudo errado. Esse sem quadrado e esse. Obrigado. Esse aqui é o termo x2, esse aqui é o termo x4. Obrigado, estava errado sim. Bom, então vamos dizer que a gente possa, vamos ver que tipo de transformação nós podemos fazer. Transformação global. Então a gente sabe que já viu na aula passada, né, já tinha trabalhado esse exemplo aqui, temos uma simetria global. Então a simetria global que nós temos aqui é Q' aí, RJ, QJ. Para esse termo aqui, sem qualquer termo desse tipo, como QI, QI, sem invariante, né? Q' aí, isso aqui está dando para nós R, I, J, QJ, R, I, K, QK. É o que dá para nós R, I, J, R, I, K, QJ, QK. Que a gente pode escrever dessa forma. R, I, K, transposto JI, R, I, K, QJ, QK. Claro, se isso aqui for a identidade, então, quer dizer, se R transposto for a identidade, aquele N por N, né? Aquele termo ele dá uma delta, então delta de JK, vai dar uma matriz ortogonal, e aí nós vamos ter que Q' é igual a QI. Então a gente vai ter invariância de todos os termos. Por quê? Porque essa transformação aqui, R, é uma transformação, então, é uma transformação de S a N. Nós já tínhamos visto na aula passada o que é o grupo SON. O grupo SON é um grupo que tem N-1 sobre 2 parâmetros reais independentes. Então, claro, essa matriz aqui, ela depende de um número, vamos dizer assim, ômega, né? Vamos chamar assim, chamar esse I aqui de I maiúsculo, né? Ou chama de iniciar, eu acho. Se iniciar, pode esse A vai de 1 até N menos 1 sobre 2. É um número de parâmetros independentes, né? Do qual depende uma matriz ortogonal SON. Vai impor aqui determinante igual a 1, para poder ligar continuamente a identidade. Isso aqui então define para nós as transformações de SON. A gente já tinha falado brevemente sobre isso na aula passada. Então a gente pode, deixa eu mostrar na aula passada também, que a gente pode escrever isso aqui, essa transformação R da forma, né? Vamos botar R nesse modo aqui. R de ômega, a gente pode escrever como sendo exponencial de I. Vou botar aqui os geradores ômega, os parâmetros ômega A, e esses geradores aqui de A. Então essas aqui são as, né, de A, são as chamadas matrizes geradoras, né? Nós vamos uma álgebrazinha SON. Bom, a gente viu o caso de SO3, por exemplo, no caso particular de SO3, na aula passada, a gente tinha visto que esses geradores de A satisfazem essa relação. São 3 geradores, aqui nós temos então 3 matrizes 3×3, né? Então, no caso do SO3, as matrizes de A seriam 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0, né? Matriz G1, posso chamar essa matriz G1, matriz G2 seria 0, 0, menos I, 0, 0, menos I, 0, 0, e é uma matriz G3, que a gente toma assim, 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0, 0. Então, exemplo, né? A gente já, basicamente, já falado sobre isso na aula passada, quando a gente estudou a conservação do momento angular. Então a gente está trabalhando com esse tipo de transformação agora. Nós vamos reescrever o nosso lagrangiano de uma forma matricial, fica mais compacta a notação, fica mais simples da gente ver.
Então vamos colocar as coordenadas QI sob a forma de um vetor coluna. Então o nosso oscilador, nosso sistema aí de n grau de liberdade, né? Vamos colocar esse vetor de n componentes sob a forma desse vetor aqui. Chamar esse vetor coluna. Então nós vamos poder escrever o nosso lagrangiano, né, como sendo meio de n, que ponto. Aí vai ter um transpor, vai ficar uma matriz linha, e aqui vai ficar a matriz coluna. Então isso aqui me dá um tempo cinético. Depois os termos, né, de tipo potencial. Aqui transposto Q, e depois outro termo aqui no quarto, de Q transposto Q ao quadrado. E aí a transformação global é essa aqui, que a gente faz uma transformação SON global. Você vai P' igual a R, Q. Então quando eu aplicar aqui, como tudo é constante, quer dizer, R é global, R depende dos ômega A's, mas esses ômega A's são constantes, né? Constantes em relação ao tempo, né? Nosso problema só depende de tempo. Então, claro, a derivada passa por cima do R à vontade, fica R transposto R, R transposto R, R transposto R. Então, claro que o L de Q' é igual ao L de Q. Então, a simetria global está assegurada. Aí vamos fazer exatamente como a gente procedeu no caso abeliano. Vamos olhar o termo cinético. Agora vamos querer fazer a simetria e ficar local. Então, o fato de nós querermos... Pode falar? Abeliano, né? Oi? Isso aí que você está fazendo agora, você poderia colocar na versão abeliana anterior. Posso colocar mais coisas numa versão abeliana também. Posso. Mas eu posso fazer um problema com N graus de liberdade dentro de uma formulação abeliana também. Agora eu estou fazendo uma formulação não abeliana. Pode fazer a formulação abeliana. Olha um cupinzinho aí, tá boa, no chão. Não deve ser chuva que está chegando, né? Está vindo uma chuvinha. Falaram que vai chover bastante nesse fim de semana, não sei se... É mesmo? Então pode ser esse bichinho, geralmente quando eles começam a chegar, né? Eles ambiciam esse fundo. Então vamos lá. Então agora o que nós queremos fazer? A simetria global. Quer dizer, ômega, né? Constante. Então vamos querer passar a simetria local. Questão, né? Também. Qual é o, assim, por que é interessante com a simetria local? Por que eu não poderia ficar com a simetria global? Poderia ficar com a simetria global. A simetria local, ela poderia estar indicando. Nós aprendemos no caso anterior que quando a simetria fica local, nós ganhamos novas interações. Quer dizer, esse problema aqui com simetria local tem essas duas famílias, né, de interação. Uma interação quadrática, uma força, né, associada a essa interação, e uma outra força que é quártica. Nas equações de campo, essa força aqui vai ser cúbica, né? Quer dizer, a equação de campo que sai daqui fica algo desse tipo aqui, M, QI, dois pontos, né? Fica igual a kappa, QI, e aqui deve dar mais alguma coisa para cá, que a gente vai fazer o verificar. Psi, QJ, QJ, QI. Então a gente tem um termo aqui que é cúbico, né? Então esse termo aqui é que quebra o caráter harmônico. Mas assim, a gente tem uma equação de campo que é uma equação de campo com dois tipos de interação. A interação restauradora e essa interação anarmônica. Nós aprendemos no caso anterior que ao fazer a simetria ficar local, nós podemos ganhar novas fórmulas de interação. Então, essa aqui é a nossa proposta. Numa teoria de campos, né, onde a gente vai aprender, né, vai introduzir a noção de densidade de Lagrangiano, e aí vai definir a ação, né, como sendo um integral de volume,
A questão de fazer a simetria ficar local, ela é muito mais física, porque a gente vai estar tentando, né, comunicar em pontos diferentes do espaço-tempo a noção de que uma transformação feita num ponto, ela repercute no outro ponto. Ela não é uma simetria, uma transformação global que é feita simultaneamente para todos os pontos do espaço. Aqui, como nós não temos uma noção de espaço-tempo, o que nós temos é tempo. Nosso problema é unidimensional, tudo só depende do tempo. Quer dizer, nós não temos uma noção de coordenada espacial e coordenada temporal. Nós temos coordenadas de certos sistemas físicos, né? São coordenadas discretas, e o tempo. Então, a discussão da localidade não é tão rica quanto é na teoria de campo. Lá vai ficar muito mais físico a gente compreender o fato de passar de uma simetria global para uma simetria local. Aqui eu estou insistindo apenas numa coisa. Para nós o importante é extrair ao máximo, né, o que a simetria pode nos dar. E aí nós estamos vendo que fazer uma simetria que era global ficar local, ela nos traz novas interações. O que essas interações podem vir a descrever é algo que a gente vai estudar. Vai ver se vale a pena essas novas interações reproduzem algum sistema que a gente conheça, algum tipo de comportamento. Então, vamos dizer assim, é uma questão que você faz e depois você vê se aquilo pode te levar a alguma consequência ou não. Então vamos seguir esse ponto de vista. Vamos fazer a simetria ficar local. E aí, de novo, né, se nós pegarmos, né, o Q ponto, vamos dizer assim, Q ponto, então, se nós tirarmos a derivada temporal aqui, nós vamos ter duas contribuições. Vamos ter a derivada temporal atuando em cima do R, mas agora, se o parâmetro ficou local, nós vamos poder agora ter também um R ponto. Onde esse R ponto, obviamente, significa que eu estou derivando, né, os parâmetros. Se a gente tiver esse R aqui, tivesse exponencial de I, ômega A, e aqui os geradores de A, quer dizer, a derivada temporal, ela está vindo porque ela está atuando nesses ômega A's aqui. Bom, então isso vai fazer de novo, vai levar para nós o mesmo problema que nós tínhamos no caso anterior, o meio de M, Q ponto transposto Q ponto. O que isso vai estar dando para a gente no termo cinético? O meio de M. Essas quantidades de linha, né, que o senhor estava falando. Essa desculpa, isso aqui é a quantidade, está errado, isso aqui é a quantidade, estou fazendo a derivada disso. Então é Q ponto, Q linha, derivada temporal, e aí estou escrevendo em relação às coordenadas e os outros. Está certo. Então vamos botar o Q. Então, você está dando para nós, vamos só substituir aqui rapidinho. Mesma coisa que tinha antes. Vamos colocar assim: R, derivada temporal de quê? Mais a derivada do R vezes. Então, esse é o termo. Bom, e aí aqui, isso aqui é transposto. Vamos fazer logo a transposição aqui. Transpor logo esse termo aqui. Esse termo aqui. Vamos transpor esse termo aqui. Então, o termo cinético ficaria isso aqui. Como no caso anterior, o termo antigo, quando a simetria era global, a gente não está pegando nenhuma derivada de R, essa matriz R transposta toma conta dessa matriz, dando a identidade da fica dq, dt, transposto, dq, dt. Agora, os termos novos que vão aparecer, como no caso anterior, são, no caso abeliano que nós tínhamos, o que aparecia aqui era aquele I, θ ponto, Z. Então é esse, o θ ponto agora está substituído por essa matriz derivada. Então está aqui. Então a gente está vendo que esse termo aqui, né, termo de derivada, ele tende, né, a manter aquela estrutura. Da mesma forma que a coordenada se transforma, ela tem R vezes Q, aqui nós temos a mesma coisa.
RDQDT. Só que depois aparece esse termo novo aqui. E aí esse termo novo aqui está trazendo a derivada da transformação. Como nós tínhamos no caso anterior, mostrei agora, né? Aquele termo que aparecia, menos I, θ ponto Z. E, então o que nós fazíamos? Nós modificávamos essa derivada para que, introduzindo uma nova coordenada, que absorvesse essa transformação espúria aqui. O que nós queríamos, então, o que nós fizemos, o que nós queríamos fazer, é introduzir uma nova derivada que se transforma exatamente como a coordenada. A ideia toda, né? Como no caso abeliano, introduziu a noção de uma derivada covariante, o termo de derivada seja modificada, então foi o que a gente chamava de derivada covariante, né? A derivada seja modificada de forma tal a assumir a mesma transformação que a coordenada. Então vamos só lembrar aqui, né, que a gente tinha feito isso. T' igual a RT. Aí a gente viu agora, DT do T' é diferente de R dQ de T. Qual vai ser o nosso procedimento? A gente vai querer sair dessa derivada e introduzir essa derivada. Tal que ddt de T' seja R ddt. Exatamente a lição abeliana. A diferença é abeliano para não abeliano é que não abeliano está lidando com matrizes, e aí a gente tem problemas de comutatividade que vão ficando claros à medida que a gente for avançando. A gente for fazendo os cálculos integrais, isso não pode passar, porque isso é matriz, né? Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento, é introduzir a derivada covariante, que o caso abeliano nos ensinou, é introduzir uma coordenada nova na derivada covariante, né? De tal maneira que essa coordenada nova ela se transforme para nos assegurar isso aqui. Que aí, do momento que nós propusermos um termo cinético do tipo dQdt transposto dQdt, essa matriz vai ficar R transposto R. E aí, esse termo automaticamente fica invariante. Quer dizer, a nossa ideia é chegar a isso através disso. Então, o que nós fizemos? Quase engoliu o bicho. Não abri a boca dele. De colisão frontal, claro, ainda bem que eu soprei. Engoliu um cupim. Bom, o chinês come essas coisas, né? Comida, come cupim frito. Mas não, gerente ainda não. Então, o que a gente fez? A gente definiu, então, definindo, né, a derivada covariante. Derivada covariante, como no caso abeliano. Então, o que a gente fazia? A gente definia essa derivada a partir, vamos coordenar aqui, né? A partir da derivada anterior. Fica a derivada usual. E aí a gente vai, coloca aqui o termo I
coloca aqui a coordenada de gate e aqui coloca o nosso gate. Lembrando que esse objeto é um vetor coluna, esse objeto é um vetor coluna, esse objeto é um vetor coluna. Então, nós estamos esperando que esse objeto aqui possa ser uma matriz. Estamos esperando que esse objeto aqui seja uma matriz N por N. Por que ele tem que ser matriz? Por que não pode ser um número? Aqui é QI, QI, QI. Por que isso aqui seria? Está colocando. É melhor colocar assim. Quer dizer, tem duas possibilidades. A gente coloca então A é uma matriz. O primeiro argumento que eu poderia dizer é o seguinte: isso aqui é interessante porque, na verdade, esse A e J sendo uma matriz, ele vai estar acoplando essa coordenada I a diferentes coordenadas J. Então, isso já está criando um novo tipo de interação. Está fazendo, porque nos nossos termos, né, a gente teria aqui o termo QI, QI, que é o termo harmônico, né? Ele tem um potencial, eu estou acoplando, quer dizer, cada coordenada está autoacoplada. Q1, Q1, mais Q2, Q2, mais Q3, Q3. Então, esse termo aqui, ele já começa já no termo cinético, a misturar coordenadas. Quer dizer, esse campo, essa coordenada de gauge, ela já começa a fazer o acoplamento da coordenada QI com a coordenada QJ, através desse elemento de matriz. Aqui isso não aconteceria. Depois, por outro lado, o que a gente pode observar aqui é que, eu apaguei, né, mas o termo que fazia a transformação era aquele termo R ponto, esse era o termo perigoso, né? Quando a gente pegou o Q' derivada, né, temporal, ficava R derivada temporal do Q, beleza. Mas aí aparecia o termo R ponto Q. Então, esse termo é um termo espúrio, é o termo que está quebrando, né, a simetria, o termo que está fazendo com que Q' ponto transposto, né, Q' ponto seja diferente de Q transposto Q. Quem fez a quebra da simetria foi esse termo aqui. Se não houvesse esse termo, R transposto batia no R e acabou, era a simetria global. Então, como o que eu quero absorver é uma matriz, é razoável que eu coloque aqui o campo que deve absorver esse termo espúrio deva ter um caráter matricial e não ser um caráter escalar. Isso aqui seria um múltiplo da identidade. Aqui não, é uma matriz genuína. Então, a gente vai propor essa definição. Então, a gente está colocando essa derivada, como sendo a derivada covariante, e impondo, quer dizer, a gente sabe que aquele campo, naquela coordenada de gauge, ela é introduzida para reproduzir essa transformação. Ela é colocada mesmo para que isso possa acontecer. Se isso acontecer, eu tenho certeza que eu posso definir um novo termo cinético com essa derivada que é invariante de gauge. O R ponto desaparece. Então, o papel dessa derivada covariante é sumir com o R ponto, é deixar a transformação como sendo exatamente essa. Isso que eu quero. Que não vale para a derivada usual, por causa desse termo. Então, a gente quer só resolver esse problema. Então, no caso dele, foi dói. Então, a primeira de cima seria mais reducionista, né? Como? A primeira de cima seria muito reducionista. E a última, e a segunda era sistêmica, né? Exatamente, era mais sistêmica, porque ela mistura todo mundo. Aqui não, aqui é cada um consigo próprio, exatamente. Então a gente quer observar aquele padrão. Oi? Nosso presidente Jair Bolsonaro gostaria da primeira. Então vamos usar a segunda. Então vamos usar a segunda porque a primeira vai dar errado. Isso aí. Então vai dar errado mesmo. Ele não gostaria nem da primeira, né? Sabendo que o Yang é chinês,
sofrer do que linha, então a gente quer que isso aqui aconteça. O Yang da violação de paridade é outro Yang, né? Não, é mesmo? É o mesmo Yang? É Yang. Aí você vê tudo esquerdo, melhor, diferente da direita. Você não ia gostar dessas O Yang, coisas. em 54 ele fez É a previsão Deus, teórica. né? E depois em 56 ele fez com Lee, a quebra da paridade, depois, aí continuou, depois em 57 fez também de novo, aí introduziu o neutrino, aí ele começou a estudar justamente por conta da quebra da paridade, ele, o Lee e o Salman, separadamente começaram a estudar equações do neutrino, então é o meio Yang. Tem também, por exemplo, os monopólos quer dizer, Yang, quando você vê monopolo magnético, a introdução de espaços fibrados na formulação de magnéticos, Yang Wu, essa formulação Yang Wu, no final da década de 60, para monopólos magnéticos, é o próprio Yang também. Então é o mesmo Yang, está presente muito ativo, eu acho. Certamente não gostar do Yang. Eles são o quê? De esquerda. Não, ele é simples, né? As aulas do Yang é a coisa mais fantástica do mundo. Parecia que você estava assistindo aulas de introdução à física. Eu dei 5 aulas de Yang Mills, né? Contou um pouco da história e tudo. Mas assim, simples, cara. Sabe quando você não tem um atravessador no meio? Quando você fala com o criador da teoria? Cara, é muito simples. Ele colocando assim, 5 aulas ele colocou. Cara, qualquer um entenderia, Yang Mills, não precisava estar fazendo já, sem ter feito, sem pré-requisito. Ele quebrava todos os pré-requisitos. Ele introduzia, era muito bonita as aulas dele, linda, a simplicidade. O bacana do Yang era a coisa mais simples possível. Muito legal. Vamos lá. Então aqui a gente tem essa derivada, o que a gente quer? Então a gente quer que isso aqui, que é tal, isso aqui é quase que fosse uma definição da derivada covariante. Ela vai ter que fazer esse trabalho também. Então, quer dizer, eu já introduzi essa coordenada aqui, esse objeto aqui, de tal maneira que isso aconteça. Agora, para que isso aconteça a partir daqui, isso vai impor alguma condição de ser então. Então, a gente vai querer isso aqui. DDT, o que é isso aqui? Isso aqui é DDT, o que linha? Vamos colocar em forma matricial, mais I. O A não é o mesmo, então a gente espera que o A se transforme. Tudo que eu quero é que o A se transforme. O que linha também. E aí aqui eu vou ter R, e aí aqui nós vamos ter DT, mais R, I, R, aí tem o A, DT, Q. Está aqui, eu vou fazendo exatamente isso aqui, estou impondo essa lei de transformação. Então, a derivada covariante transformada é R vezes a derivada covariante que eu defini, dq dt mais I a q. Quer dizer, aqui está a não comutatividade, está aqui. Isso é matriz, então um pode passar pelo outro. Muito bem, agora vamos colocar do lado esquerdo as transformações que a gente tem. Então isso aqui é DDT de Q'. Então DDT de Q' vai ser isso aqui. Eu apaguei. Vai ser derivada temporal, então vai ser R, derivada temporal do Q, mais derivada temporal do R, vou botar R com, vezes Q. Então era isso aqui, Q' era RQ. Então a derivada temporal vai ser R vezes a derivada do Q, mais a derivada do R vezes Q. Então isso aqui se desdobrou esses dois termos aqui. Agora, mais π. A linha, eu não sei quem é. O que eu quero procurar, eu quero dizer, como é que esse campo se transforma, essa coordenada se transforma? E aí o Q' é RQ. Então aqui nós temos R, dq, dt. E aqui nós temos mais I, R, A, Q. Então, isso tem que impor. Então, ó, esse R, dq, dt daqui, cancela para esse R, dq, dt daqui. E aí a gente vai ficar, vamos dividir tudo por I. Posso cancelar esse I aqui, posso cancelar esse I aqui, e posso colocar 1 sobre I aqui. Tá, então eu peguei aquela equação que estava toda por I, dividi toda por I. Então esse termo que cancelou com esse antes disso. E depois eu dividi a equação por I. E aí eu posso isolar
esse A' aqui. Vou dizer assim, eu tenho a linha de T, RQ. Vai ser R, A, Q. Menos 1 sobre I. 1 sobre I é menos I. Vem para cá com o sinal mais, então. Então, mais I, R ponto, Q. Então, essa equação é uma equação matricial. Matriz A, matriz R, vetor coluna Q. Matriz R, matriz A, vetor coluna Q. Matriz R ponto, vetor coluna Q. Essa equação tem que ser válida independentemente do Q, para todo e qualquer Q. Então, eu posso reduzir essa equação para uma equação, elimino o Q, que vai ser válido para todo o Q, então essa equação. Então, a gente fica com essa transformação aqui. A linha ainda não fechamos completamente, nós ficamos assim. O A transformado vezes a matriz R tem que ser o R atuando na matriz A mais I, R ponto. Né? Aqui, pessoal, aqui é R mesmo, né? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho uma matriz R, que ela é inversível. Por quê? Porque a matriz R é ortogonal. Toda matriz ortogonal tem determinante mais ou menos 1. Então, determinante não sendo 0, ela é inversível. Então, eu posso dar. A inversa dela é a transposta dela. Então, eu posso inverter essa matriz. Multiplico por R é menos 1, multiplico por R é menos 1 e multiplico por R é menos 1. Então, a gente chegou a uma relação que me dá A, E. Agora, no caso não abeliano, o A é uma matriz. Mas essa matriz, como se transforma? Essa matriz se transforma assim. A transformada da coordenada A, transformada de gauge da coordenada A, vai ser R, A, R é menos 1, que é o R transposto. E aqui vai ficar mais I, vamos usar assim, derivada temporal do R, vezes o R menos 1. Aqui a gente pode escrever também assim, ó, R vezes R menos 1 é identidade. Eu posso derivar essa equação em relação ao tempo. Então, dr dt vezes R menos 1 mais R derivada de R menos 1 em relação ao tempo é igual a 0. Então, a gente pode escrever aquele termo dr dt R menos 1 como sendo menos isso aqui. A gente pode escrever esse termo aqui, ó, como sendo menos I R ddt atuando em R menos 1. Então, finalmente, a transformação do nosso objeto de gauge aqui, né? Essa é a linha de T, vai ser R, A, R menos 1, menos I, R, R menos 1, R menos 1. Então, essa aqui é o que a gente chama de transformação de Yang-Mills. Isso vai ser exatamente igual, no caso das teorias de campo, é a transformação de Yang-Mills da coordenada de gauge que resolve os nossos problemas. Da coordenada que eu introduzo e que me permite, então, fazer uma formulação baseada numa derivada covariante. Então, nós definimos essa derivada com essa matriz aqui, pois o campo de elemento de matriz funciona como está aqui. E esse campo A, então, essa coordenada A, ela é uma coordenada que a transformada dela é introduzida justamente para ela fazer esse trabalho. Vocês percebem? Quer dizer, é um jogo. Você introduz essa coordenada para que ela tenha aquela transformação, que essa transformação me assegura a invariância local. Vamos ver já como, né? Relembrar como. Mas desde que ela satisfaça essa transformação. Então, a gente sai do Lagrangiano L, que a gente tinha formulado inicialmente, e passa para o Lagrangiano que a gente está chamando de L-til local. E aí, esse Lagrangiano L-til local nós estamos escrevendo como um meio de M, aí vamos colocar derivada em relação ao tempo,
covariante da coordenada Q transposta, derivada em relação ao tempo da coordenada Q. E aí menos o meio de K, Q transposto Q, menos um quarto de psi, Q transposto Q ao quadrado. Então, esse lagrangiano agora é local, com essa derivada e com essa transformação. Então, isso é uma formulação de ano. Então, esse lagrangiano local aqui, né, é o lagrangiano. Vamos colocar de ano e Newton. De novo, com essa transformação aqui, do termo cinético não é invariante. Então, de novo, obviamente, né, esse termo, eu poderia colocar assim, A é uma matriz. Né? Eu não posso, se eu colocasse esse termo no lagrangiano, a ponto, matriz vezes matriz dá matriz. Eu não posso colocar uma matriz lagrangiana não escalar. Eu poderia colocar um traço. Se eu colocasse um traço assim, né, eu poderia pensar, esse objeto aqui é um escalar, eu estou tirando o traço dessa matriz ao quadrado. Então, tudo bem, o traço é um escalar. Mas aí, se eu faço a transformação, quer dizer, eu poderia pensar, será que esse aqui é um termo cinético? Bom termo cinético? Pergunta, né? Então, para ele saber se ele é um bom termo cinético, é saber se ele preserva a simetria de gauge. Mas a gente sabe como A se transforma. Então, a gente vai, simplesmente eu teria que ver o seguinte. Pergunta, traço de a linha ponto. A linha ponto é igual ao traço de a ponto. Então, usando essa transformação aqui, a gente vê que não. Então, de novo, nós não introduzimos o termo cinético. Então, nós temos esse lagrangiano aqui. E aí, o que a gente pode fazer? De novo, a coordenada. Agora, só tem que ter cuidado. Eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem. A coordenada A é uma coordenada matricial. Então, eu vou pedir para vocês tirarem as equações de Euler-Lagrange para a coordenada A, que é uma equação algébrica. Porque termo A, ele aparece aqui, mas aparece sem derivada. Ele vai aparecer, eu apaguei, né? Ele vai aparecer, vou colocar aqui. Então, vamos apagar. De novo, né, a gente vai estar com um problema que a gente vai ter que ver que destino a gente dá para essa coordenada chamada coordenada de Young-Mills, que na teoria de campos vai ser o campo de Young-Mills. Então a gente vai ter esse termo aqui, derivado do Q transposto em relação ao tempo, derivado do Q em relação ao tempo. Então a gente vai ter aqui derivado em relação ao tempo, do Q transposto, mais I Q transposto a transposto. Depois aqui a gente vai derivado em relação ao Q mais I a Q. Então nós temos um lagrangiano que é linear em A e quadrado em A. Nós temos, né, dois tipos de presença do A. Esse termo aqui é linear em A, esse termo aqui é linear em A, esse termo aqui é quadrático em A. Então, a proposta que eu vou fazer para vocês é fazer uma variação respeito ao A. Duas maneiras, ou faz direto uma variação matricial, ou então pode escrever isso aqui em termos de elementos de matriz. Você pode escrever esse termo aqui, se quiser, para ficar mais aberto, assim, no primeiro momento, não se confundir. Esse termo aqui é isso aqui, dqi, dt, dqi, dt. Então, isso aqui é ddt do qi mais i, q, i, kappa, esse aqui, q, j, tá, né? QJ, esse aqui é transposto. Então seria QI, isso aqui é tudo I. Então vai ser J, JI, ou seja, J, né? A transposto, JI é lá e J. E aqui tem um transposto. E aqui eu vou colocar DDT do QI mais I, A e kappa
Então, isso aqui, esse termo aqui, né? Eu estou fazendo isso aqui, Q transposto, A transposto, elemento I, né? Seria Q transposto, elemento J, A transposto, JI, que é o AIJ. Vamos citar aqui. Então, tem esse termo aqui, né? Que é, e vocês podem fazer a variação em relação a AIJ, e aí tirar a equação de movimento para componente do elemento de matriz A e J do campo A. Lembrando agora também o seguinte, esse campo A aqui, ele é uma matriz N por N, só para colocar para vocês, para poder simplificar um pouquinho. Aqui. Vamos olhar a transformação do A que eu apaguei. Quando nós tiramos a transformação do campo A, quando nós tiramos a transformação do campo A, nós ganhamos algo desse tipo assim. A linha é igual a R, a R menos 1. Do menos I, R, DDT, do R menos 1. Então, esse objeto aqui, essa matriz aqui é uma matriz de S ou N. Essa matriz aqui é uma matriz de S ou N. Essa matriz é S ou N e essa matriz é S ou N. Mas, então, a matriz sendo S ou N, né, então se eu pegar esse termo aqui, R, derivado temporal, do R menos 1. Então vamos escrever isso aqui na forma exponencial. A gente escreve essa transformação de S ou N dessa forma. E os parâmetros ômega A de T, né, esse ômega A de T, aqui, GA. E aqui, DDT, da transformação inversa, exponencial de menos I, vou colocar aqui ômega B de T, GB. Então a gente tem aquela expressão conhecida de Hausdorff, né? Matriz R, matriz S, matriz R menos 1. Então a gente sabe que isso aqui dá S mais o comutador, exponencial de uma matriz A, matriz B, exponencial de menos a matriz A. Então isso aqui dá B, mais o comutador de A com B, mais o meio, comutador duplo, né? A com B, e assim vai. 7 T vai 1 sobre N, A, B, etc. Né? Então aqui a gente tem essa estrutura. Eu tenho um exponencial de matriz, um operador, nesse caso aqui é o operador B, e aqui o exponencial da outra matriz. Então esse termo aqui vai poder escrever. Então vamos imaginar o seguinte, isso aqui é D, essa derivada está atuando aqui. Então isso aqui é uma matriz vezes uma outra matriz. Então vamos supor que isso aqui esteja atuando na identidade. Vamos colocar, isso aqui vai estar atuando na identidade. Quando eu eliminar o primeiro termo vai ficar DDT. O segundo termo vai ficar o comutador de I, ômega A, GA e DDT. O segundo termo vai ser mais o meio, comutador de I, ômega A, GA, com o comutador de I, ômega B, GB, aqui atuando em DDT. E assim vai. Toda a vida é isso. Vai. Então, esse computador, então, você vai estar atuando na identidade, é zero. A gente já começa daqui. Esse computador aqui vai ficar isso atuando nisso, menos isso atuando nisso. Esse computador aqui vai ficar menos I, ômega A, ponto, GA. Então, esse computador aqui, o primeiro termo dessa expressão, que é esse computador aqui, vai ficar menos I, ômega A, ponto, GA. O segundo, então esse computador aqui eu já sei. É menos I, ômega A, ômega B, ponto, GB. Então o segundo termo vai ficar esse menos I com esse I dá 1, vai ficar mais no meio. E aí nós vamos ter o comutador, vamos tirar esse ômega A aqui. Não é matriz, ele sai do comutador, esse ômega A sai daqui, esse ômega B ponto também sai. E aí eu vou ter o comutador de GA com GB. E assim a gente vai subindo. Então o que a gente vai ter sempre vai ser, depois a gente vai ter um comutador triplo, comutador de GC com GA com GB. Bom, comutador de GA com GB, né, na nossa aula do GSON, a gente sabe, isso aqui é I, constante de estrutura, GC. E tudo vai assim. Então toda essa
cadeia de termos aqui, eu vou poder sempre escrever todos esses termos aqui da seguinte maneira. Vai sempre sobrar uma matriz G que eu vou fatorar. Então, isso tudo que está aqui, né, essa combinação toda que está aqui, vai dar alguma coisa que vai ser, quer dizer, esse termo que eu colocasse desse modo que está aqui. Quer dizer, eu vou ter sempre ômega A, GA, ômega B, que é ABC, GC. Então, a gente vai ter sempre uma estrutura que vai ter algo, quer dizer, eu posso escrever tudo isso aqui como sendo assim, um objeto geral, TA, vezes geradores GA. Quem é TA? TA é menos I, ômega A, ponto, mais 1 meio de ômega A, ômega B, mais I sobre 2, ômega I sobre 2, FABC, ômega A, ômega B, ponto, e assim vai. Então, eu vou poder fatorar todos esses termos no GA, ou seja, esse termo aqui está mostrando que isso que está aqui é proporcional aos geradores do grupo. Tem essa estrutura, constantes GA. Então, esse termo que está aqui, a gente espera que, por homogeneidade, esse objeto, para ter esse tipo de transformação, esse seja um objeto que possa ser expandido como uma combinação linear dos genes. Então, a solução, essa equação aqui me indica que eu posso e devo escrever o A de T como uma combinação linear. Aí aqui sim, objetos que não são matrizes e toda a estrutura matricial está aqui no gerador de SOM. Então, esse objeto aqui, A e J de T, eu posso sempre escrever como sendo A de T vezes GA elemento J. Então aqui eu tenho aqueles N(n-1) sobre 2 matrizes geradores de SOM, e aqui eu tenho essas coordenadas. Eu tenho N(n-1) sobre 2 coordenadas e tenho N(n-1) sobre 2 geradores, matrizes geradoras. Então as coordenadas, elas agora ganham um caráter escalar e a estrutura matricial está toda aqui. Então, só para lembrar vocês, se vocês quiserem, a gente já pode escrever isso aqui, que facilita talvez a vida, seja escrever esse A e J aqui como sendo AA, GA e J. E esse termo aqui como sendo A índice B, geradores GB e K. E aí faz a variação em relação, não a matriz inteira, os elementos de matriz, mas faz a variação em relação a A. Varia isso aí em relação a um certo AC. Então fica como tarefa tirar as equações de campo para as coordenadas de gate AC. O que é fundamental é saber que a própria transformação de gate do objeto que nós introduzimos nos sugere que esse objeto que nós introduzimos, claro, é uma matriz, mas é uma matriz da álgebra de SOM, não do grupo. Ela está expandida em torno do termo gerador. Não tem nenhuma matriz identidade aqui. Se a matriz identidade tivesse aí, eu saía da álgebra. A matriz identidade está no grupo, mas não está na álgebra. Tem só os geradores. Então, essa matriz aqui é o que a gente chama de valorada na álgebra de Lie, ou Lie-álgebra válida. Se ela toma valores na álgebra de Lie, é algo que pode ser expandido em termos dos geradores do grupo. Então, essa é a nossa coordenada de gate. Então, isso é uma teoria de N. Simples, basta saber um pouquinho só de matrizes, né? Quem já fez um cursinho de álgebra linear aprende nas matrizes ortogonais e aprender o que é uma energia. Então, não tem nenhum problema. Agora, quando a gente vai para a teoria de campos, a gente vai levar é isso aí. Só que vai aparecer, além da coordenada temporal, eu não tenho coordenada, na teoria de campos, nós não temos coordenadas Q de T, mas temos campos que dependem de T e de X. Então, aonde tem derivada temporal aqui, nós vamos substituir por derivadas temporais aqui por derivadas espaciais. Derivadas em relação às coordenadas. Então, o programa só vai introduzir mais coordenadas, mas a formulação é a mesma. É isso que é uma teoria de Young-Mills. Tá? Então, a teoria de Young-Mills é a gente pegar, nesse caso, a teoria não abeliana, é pegar um grupo de transformações que não sejam transformações que comutem entre si, quer dizer, os geradores, né? Os geradores são hermitianos, né? E, vamos dizer, deixa eu mostrar uma outra coisinha rápida para vocês, só para um exercício simples, né? Só para fixar bem um conceito que é importante também, que é
a álgebra de transformações. Que é o seguinte, vamos imaginar que nós peguemos a coordenada QI, tá? Que é a nossa coordenada QI. Vamos fazer uma transformação Δ1, duas transformações sucessivas nessa coordenada QI. Então, o que significa, né? Nós já vimos, o que significa uma transformação da coordenada Q? Significa isso aqui. Essa transformação, vamos pegar uma transformação infinitesimal. A nossa coordenada aqui, ela pode ser escrita assim, RQ. Vamos colocar a matriz agora em forma exponencial. Essa matriz aqui é exponencial, os parâmetros e as matrizes geradoras. Tudo isso aqui atuando aqui. Vamos fazer uma expansão em primeira ordem do parâmetro, expansão infinitesimal. Então, Q' vai ser, primeiro termo daqui vai ser exponencial, vai ser a identidade, Q mais I, ômega A, GA, Q, mais termos agora que vão ser de ordem ômega 2. Nós estamos trabalhando em primeira ordem do parâmetro. Então, vamos pegar agora os elementos do vetor. Q' vai ser QI mais I, ômega A, GA, IJ, IJ. Então, a variação infinitesimal da minha coordenada QI, quer dizer, quando eu boto a coordenada QI, eu passo a chamar de QI pequeno, que é a componente do vetor grande, para manter a nossa notação. Então, quando a gente pegar duas transformações sucessivas, né, Δ1, Δ2, atuando na coordenada QI. Então, esse aqui a gente já fez, acabou de ver ali, vai ficar I. Nomear os parâmetros como... Isso, cada transformação vai ter o seu parâmetro. Então, vamos pegar aqui o parâmetro ômega 1, vou chamar assim, parâmetro ômega 1, Bota 2, mas você está usando delta 2. Obrigado. Transformação 2 vai ter um parâmetro ômega 2, ômega A, e aí, geradores GA e J, QJ. Então, é a primeira, fiz a transformação 2. Agora, vamos fazer uma segunda transformação em cima disso. Vou transformar Δ1. Isso aqui é parâmetro, se transforma. Isso aqui são matrizes. Essa transformação aqui, ela vai atuar aqui. Então, vamos ter. Vou manter aqui I, ômega 2A, GA e J. Agora, o Δ1 aqui vai ficar I, transformação Δ1. Então, ela vai ser caracterizada por um parâmetro ômega 1. D, gerador GD, JK, QK. Então, no final de tudo, essas duas transformações deram o seguinte para nós. I com I dá menos 1. Então, vai ficar menos, vou botar assim, ômega 1D, ômega 2A, ômega 1D, ômega 2A, GA e J, GB, JK, QK. Então, essas são as duas transformações. Vamos dizer que agora eu faço, então eu peguei a transformação Δ1, Δ2 atuando em QI. Vamos pegar agora a transformação contrária, Δ2, Δ1 atuando em QI. Bom, isso que está aqui é só usar o que está lá em cima, é só substituir 1 por 2. Então vai ficar menos ômega B, sendo parâmetro, só trocar 1 por 2. Depois a gente vai subtrair. Então, ômega B 2, ômega A 1, e aí mantém aqui GA e J, GD, JK, QK. Perfeito. Agora, só para lembrar o seguinte, os índices A e B estão saturados. B com B, A com A. Aqui, B com B, A com A. Para poder ficar algo semelhante ao que está aqui, eu posso trocar
nada me impede aqui de renomear os itens. B vira A e A vira B. B vira A e A vira B. Não estou perdendo nenhuma informação, nem ganhando nada de novo. Então eu vou trocar A com B, que é perfeitamente isso. Então vamos colocar, vai ficar menos ômega A 2, ômega B 1. E aí vai ficar tudo igual. GA e J, GB e J. Só troquei o. Eu troquei A com B. Então, o. Tá certo. Tá certo? Uhum. Tá certo. A. Então, pera, não. Então fica. Troquei A com B. Então o 1 fica A. Não, tá certo. O senhor está na delta 2, delta 1, aí em cima da linha. Tem que estar aqui, né? Era ômega 2 mesmo. Ah, desculpa, estava transformando aqui. Isso, desculpa, o 2. Então o 2 fica A, tá certo. E o 1 fica B, perfeito. O A fica B e o B fica A. Vamos ver o que está. Então eu posso fatorar isso aqui. Ômega A1, ômega B1, ômega A2. Quer dizer, esse fator aqui é comum. E aí aqui eu tenho GA, GB e aqui eu tenho GB. Então existe. Colocando agora em forma mais compacta, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar. Então nós escrevemos, vou reescrever isso aqui, só uma forma mais simples. Então esse primeiro termo aqui, delta 1, delta 2, QI, ficou menos ômega 1, B, ômega 2, A. E aí o produto matricial, GA, GB, elemento IK, que é índice K. E aí agora a gente pegou delta 2, delta 1. Trocamos 1 com 2 e depois, por conveniência, trocamos A com B. Então ficou menos ômega B1, também é ômega B1, ômega A2. E aí ficou GB, GA, ficar ordenado. E agora, se eu subtrair o outro, o comutador, delta 1, delta 2, menos delta 2, delta 1. Estou pegando agora essa diferença. Isso menos isso. Então é delta 1, delta 2, QI, menos delta 2, delta 1, QI. Então, quando eu subtrair desse aqui, eu vou manter, isso aqui se mantém. Então fica menos ômega B1, ômega A2. E aí eu vou estar subtraindo isso aqui. GA, GB, menos GB, GA. Vou gerar aqui um comutador de GA com GB, elemento IK. E aí aqui coordenada QK. Agora só ganhando o computador, a gente sabe então que os elementos, né, da álgebra utiliza tem essa relação de comutação. Os geradores, né, eles satisfazem essas relações chamadas relações estruturais, né? A, B, C, G, C, e aqui são as chamadas constantes de estrutura do grupo. Então, essa relação aqui ficou assim, ó, delta 1, delta 2, QI, produziu para nós menos ômega B1, ômega A2 e FABC, GC, JK e CRA. Então, ó, a gente pode juntar tudo isso aqui. Tudo isso que está aqui, ó. F, A, B, C, ômega B, ômega A. Isso aqui, então, dá no final do dia, sobra alguma coisa que tem índice C. Então, eu posso definir isso aqui tudo, ó. Tudo isso aqui eu posso definir como se fosse um parâmetro novo, ômega 3, índice C, GC e K. Mas, claro, todos esses índices são saturados. Nada me impede de botar A e JJ. Né? Vamos deixar assim. Mas qual é a moral da história? A moral da história, né, é que nós sempre podemos expressar. Então, o comutador de duas transformações está tendo a mesma forma que uma terceira transformação. Só que o parâmetro, né, é uma composição dos parâmetros das duas primeiras transformações. Então a gente está mostrando que eu formo uma álgebra de transformações. O comutador de duas transformações é uma terceira transformação. O que a gente está dizendo é isso aqui, delta 1, delta 2, atuando em QI,
é um delta 3 aqui, onde delta 3 é esse objeto aqui. Então a gente tem essa relação de comutação, na verdade, delta 1, delta 2 é igual a delta 3. Então isso aqui está mostrando que para cada coordenada nós estamos conseguindo implementar as relações de comutação do grupo de simetria. Eu tenho uma álgebra de transformações imposta, né, pela simetria que nós tínhamos. Então, dessa maneira é que a gente diz, a gente precisa sempre checar, quando a gente introduz transformações, a gente tem que sempre checar se essas transformações constituem uma álgebra, se elas fecham uma álgebra. De alguma forma, algum produto de transformações, nesse caso é o comutador, vai dar uma terceira transformação. Então isso aqui assegura para nós que realmente a transformação SON, ela foi introduzida para as coordenadas do programa, certo? Então, esse é um ponto. Feito isso, então o que eu vou pedir para vocês, então, como tarefa, é tirar as correntes, as cargas conservadas pelo teorema de Leibniz. Então agora é aplicar o teorema de Leibniz, né? A tarefa vai ficar aplicar o teorema de Leibniz da aula passada. Quer dizer, lembra-se que a gente tinha, então, nesse caso, nosso problema não depende de derivadas segundas. Então, a nossa equação de conservação era essa aqui. ddt dn dqi ponto delta qi mais delta n igual a zero. Então, como o lagrangiano nós temos é invariante, esse termo não tem. O lagrangiano é invariante, então automaticamente nós temos uma equação de conservação. Essa grandeza aqui é a conservada. Então o que eu vou pedir para vocês é, a partir do nosso problema, quer dizer, vendo lá quem são os delta QIs, que nós acabamos de escrever ali, tirar aqui as n menos 1 sobre 2 grandezas conservadas. Então expressar pelo teorema de Leibniz, né? Constante no tempo. Só aplicar aí rapidinho. Vamos só para vocês terem. Então, moral da história, acho que a gente agora já está mais ou menos preparado para começar a teoria de campo, né? Eu queria mostrar para vocês coisas que a gente já pode ver na física de partículas discretas, né? na mecânica discreta, que a gente vai depois usar lá nas teorias de Young-Mills. Então, quando a gente for fazer teoria de Young-Mills, a gente não vai ter muito problema, porque a gente já sabe a construção. A gente simplesmente vai introduzir derivadas espaciais, onde antes eu só tinha derivadas temporais. E aí, claro, a gente vai ter uma riqueza maior, a gente vai poder introduzir a novidade, no caso das teorias clássicas de campo, é que a gente vai poder introduzir dinâmica para as coordenadas de Gauge. Aí serão não coordenadas de Gauge, serão campos de Gauge. Certo? Então, fico por aqui hoje, fico com essas tarefinhas. Então, amanhã o pessoal da teoria executiva vai com essa ficha. Tá? E quinta que vem, eu tenho compromisso do Espírito Santo. Então, eu vou fazer o seguinte: na quinta que vem eu não vou dar aula. Quinta que vem é dia 20. Mas dia sábado é dia 22. Então, eu vou repor essa aula no sábado, dia 22. Provavelmente, você pode à tarde? Eu provavelmente acho que é uma coisa. Eu acho que sábado é dia 21, só para então é isso, como que seja. Não tem problema? Então tá certo. Dia 20 é na sexta. Isso. Que eu chego. Peraí. Entendeu? Isso que eu tô falando. Se o seu compromisso Não é é dia 20, tu vai ser Não, eu dia sei sexta. que eu vou chegar no Espírito, começar o evento, a inscrição termina sábado de manhã, dia 21. Então eu vou fazer o seguinte: eu salvo a aula semana que vem, no dia 20, né? Hoje é dia 19. Dia 19 eu não dou aula, quinta-feira, eu vou estar no Espírito Santo. Aí, sábado eu não vou poder dar aula, eu vou estar chegando no Espírito Santo. Na semana seguinte, eu dou aula normal da quinta e dou aula no sábado, dia 28. Então eu reponho a aula no dia 28, tá bom? Então, tá certo? Obrigado pela atenção.